As fitas VHS de FNAF definitivamente sabem chamar nossa atenção, até mesmo de quem não é familiarizado com a franquia. E embora boa parte desse nicho seja bem estagnado e repetitivo já faz um bom tempo, muitos trabalhos interessantes ainda podem ser encontrados, como algumas reinterpretações da história que trazem um certo ar de novidade. E entre essas histórias alternativas nos deparamos com algumas que vão muito além do que imaginávamos, nos fazendo pensar na seguinte pergunta: será que os horrores de FNAF realmente são os animatrônicos? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Aqui é o Raffler e hoje nós falaremos sobre FNAF. Pois é, já faz muito tempo desde que eu não falo sobre essa franquia maldita de furries possuídos. Sinceramente, eu não acompanho FNAF já tem um bom tempo, pois eu não gosto da direção atual da franquia. Nada pessoal, é só... Mas há alguns meses uma polêmica série de VHS de FNAF tem repercutido na interwebs e acabou chamando a minha atenção, sendo ela Junior's Archive, também conhecida como 12-Man Tapes, em referência ao nome do seu criador. Hoje conheceremos a história dessa série e por que ela se tornou controversa. Mas antes, só um conselho, não veja esse vídeo comendo, você vai me agradecer depois. Então é isso, vamos começar. Junior's Archive é uma série / reinterpretação da história de FNAF criada por 12-Man, focando na origem sombria por trás da criação do restaurante chamado Fred Junior's, ou simplesmente a pizzaria do segundo jogo da franquia. Até o momento apenas 3 vídeos da série foram postados e, como dá pra ver, já é bastante conteúdo, então eu vou tentar ser o mais breve possível só pra gente conseguir entender do que essa história se trata. O primeiro vídeo se chama Imagiologia Médica. Nota do Adam. Fita encontrada em um saco de lixo perto da estação rodoviária. Esse primeiro vídeo se trata de uma gravação da Clínica da Esperança, localizada na cidade de Brighton, mais especificamente do Departamento de Radiologia. A filmagem é da noite de 23 de abril de 1985 e que, diga-se de passagem, é confidencial. O vídeo inteiro se passa dentro da sala do Dr. Leonard Smokes, que aguardava pela chegada da Dra. Grace, que, ao entrar na sala, pergunta o motivo de ter sido chamada ali. Léo pergunta se ela já sabia dos casos recentes e estranhos que eles haviam recebido nas últimas semanas. Grace diz que não e pergunta qual é a da câmera, e Léo diz que queria gravar aquela conversa para poder usar como evidência no possível caso de envenenamento infantil. Pera, o quê? Léo trabalha na clínica há pouco tempo, mas já precisou lidar com 4 casos graves que chegaram de repente. 4 crianças muito doentes após, coincidentemente, comerem no mesmo restaurante, Fred Fazbear Pizza. Os dois conversam brevemente sobre esse local e Grace menciona um outro restaurante temático de Brighton que também gerou escândalos há alguns anos atrás, o Bons Burgers. Isso mesmo, os filés do Walter mencionados. Até quando eu não quero falar dessa série, ela me persegue. A parte 3 vai sair em breve. Léo mostra as fichas dos pacientes e os principais sintomas, que são muito preocupantes. Dores abdominais e musculares, vômito e muita febre. O mais estranho é que isso não parece se tratar de veneno, pois todos os testes de envenenamento deram negativo, o que de início não faz o menor sentido. Pelo menos até eles verem os resultados da tomografia de uma das crianças. What the fuck? Please, doctor, excuse my foul mouth, but Jesus, what the hell is this? Tá vendo essa formação estranha? Isso é uma equinococose cística, uma infecção causada por uma larva chamada Echinococcus granulosus. Eu não recomendo você pesquisar por nada do que eu tô falando aqui, porque é bem nojento. Isso significa que os casos não se tratam de veneno, mas sim de parasitas, vermes com uma capacidade absurda de se espalhar muito rápido. E essa criança do teste, infelizmente, não é a única. Todos os casos são iguais. Eles comentam que esse tipo de infecção só acontece quando se tem contato com fezes de animais já contaminados. Porém, o curioso é que nenhuma das crianças teve contato com alguma coisa assim antes, e nem sequer existem animais na região que pudessem carregar esses parasitas, sugerindo que essa contaminação aconteceu por meio de alguém.
E a fim de investigar isso mais a fundo, Leonard, com a ajuda do seu colega Dr. Goodman, não é o advogado, questionam os pais sobre quando os sintomas apareceram, e todas as famílias dão a mesma resposta. Todas as crianças adoeceram após comerem na mesma pizzaria Fred Fazbear. Mas o pior dos 4 casos com certeza é o último. Uma garotinha de apenas 6 anos que tinha dores de cabeça, tontura e perda de consciência. Seja lá quem é o monstro responsável por isso, não colocou ovos de um único parasita na comida, pois um outro tipo de verme, Taenia solium, também foi encontrado na tomografia. E para vocês terem ideia, esse parasita vem da carne de porco e quando eles têm contato com humanos, eles costumam ser usados como hospedeiros. E essa garotinha infelizmente não sobreviveu. De repente, o Dr. Goodman entra na sala avisando que um 5º caso de infecção acabou de chegar. Um garoto de apenas 7 anos com os mesmos sintomas e um estado muito grave. E mesmo que esse vídeo não mostre quase nada, ele é bem angustiante e desconfortável de assistir. Não só pelos diagnósticos, mas também pela forma que os médicos reagem e lidam com a situação. A atuação aqui é muito boa e fica evidente que os 3, além de muito preocupados com as crianças, também estão com medo, mal conseguindo entender o tipo de coisa que eles estão enfrentando. Olha, não é todo dia que vemos uma história de terror que dá esse tipo de destaque para os médicos. Mesmo com toda essa emergência acontecendo, Leo segue com a gravação, ainda com o objetivo de entregar a fita às autoridades. Após afastarem a família e colocarem o garoto na sala de operações, eles começam o exame. Goodman informa os mesmos sintomas que a gente já ouviu antes, mas agora incluindo vômitos com sangue. Após o scan, uma anomalia é encontrada na região do abdômen, uma formação bizarra que se move durante o exame. Os médicos percebem que esses vermes estão literalmente rompendo veias e partes do pulmão do garoto, e nesse estado ele não vai sobreviver. O garoto acorda chorando de dor e Leo e Grace fazem o possível para acalmá-lo, mas eles sabem que não há nada que possa ser feito. De repente, a criança perde a consciência e seu corpo para de responder. Os 3 fazem de tudo para salvá-lo, até usam um desfibrilador algumas vezes, mas já é tarde. Eles o perderam. Grace começa a chorar e Leo, agora revoltado, diz que o psicopata responsável por isso precisa ser pego. Enquanto isso, Goodman tem a difícil missão de informar o óbito à família. Os 3 saem da sala e a câmera permanece ali. Mas, de repente, a imagem do vídeo começa a corromper, e letras vão aparecendo na tela informando uma mensagem simples e direta. Você matou ele com vermes. E depois corta para um trecho mostrando o jornal com as últimas notícias, informando que o restaurante familiar com riscos à saúde, Fred Fazbear Pizza Parlor, finalmente foi fechado. O artigo diz que após 2 longos anos de eventos estranhos, o querido restaurante finalmente fechou, a pedidos da própria equipe de radiologia da clínica de Brighton, que deu a vida para salvar as crianças que consumiram a comida do restaurante, sabotada com vermes que levaram 2 delas a óbito. Além disso, o Departamento de Saúde também emitiu um mandato de prisão ao dono do estabelecimento, William Simon Afton, por negligenciar procedimentos de higiene e controle de qualidade dos seus produtos. William se diz inocente e afirma que é impossível que crianças tenham sido envenenadas dentro do seu restaurante, mas mesmo com várias evidências apontando que o envenenamento aconteceu sim dentro do restaurante, não havia nada que conectasse Afton com o incidente. Sendo assim, William e seu cozinheiro pegaram uma sentença de apenas 1 ano. Decisão essa que deixou os moradores de Brighton revoltados. Agora, em busca de fazer justiça com as próprias mãos, a população colocou fogo na casa de William como forma de retaliação, levando a justiça estadual a tomar uma medida cautelosa. Quando William cumprisse sua pena, ele seria realocado a outro estado e receberia uma nova identidade, assim conseguindo seguir em frente diante desse episódio traumático. E então, em fevereiro de 1986, William foi solto por bom comportamento e após isso, desapareceu. Mas será que ele realmente desapareceu para sempre? O vídeo ficou com um clima meio pesado. Não é todo dia que você vê um analogue horror que dá esse ênfase nos sentimentos dos personagens e faz as mortes parecerem tão trágicas. Esse vídeo é realmente bem triste, mas não se preocupem, os próximos vão ser mais FNAF de fato. O segundo vídeo, Imagens de Câmera de Segurança, possui alguns detalhes bem importantes na sua descrição. É importante ressaltar que essa série possui 2 tramas diferentes.
A principal, que acontece nos anos 80, mostrando os eventos da Freddy's e tudo mais, e outra no ano de 2009, onde dois personagens, Adam e Harold, parecem estar investigando e arquivando essas fitas. No primeiro vídeo havia uma menção pequena ao Adam, dizendo que foi ele que encontrou a fita do hospital. Agora na descrição desse vídeo a gente tem uma mensagem bem grande deixada pelo mesmo. Aqui Adam diz ter encontrado essa fita em uma estação de metrô. Ele a levou para casa e disse que na caixa não havia nenhuma informação do fabricante além do título Minha Adorável Madeline escrito na fita. De acordo com ele, o vídeo possui mais de 50 minutos de duração, mas que 40 minutos desse material são apenas filmagens caseiras de um homem solitário brincando com sua filha adotiva. Nessas imagens o homem parece muito feliz e ele diz que essa garotinha é a última coisa preciosa na sua vida após a morte da esposa. Adam preferiu cortar todo esse conteúdo do vídeo por questões de privacidade, o que é bem entendível. Mas para ele as coisas realmente ficaram interessantes após os 40 minutos de fita, onde aparecem imagens de um local que é familiar para nossa dupla, além de alguns detalhes no final do vídeo que deixaram o Adam bem assustado. Essa fita foi fabricada em 14 de maio de 87, as filmagens de segurança ocorreram no dia 7 de novembro de 87 e a fita foi encontrada por Adam em 8 de setembro de 2009. O vídeo começa com a exata mesma mensagem que encerrava o anterior. Ele realmente desapareceu para sempre? E temos uma visão das câmeras de segurança da infame Freddy's Jr., a segunda pizzaria da Freddy's aberta em 1987. São 4 da manhã e o local é bem escuro e difícil de enxergar. A câmera dá zoom e conseguimos ver o querido Balão Bosta e ao longe quem parece ser a Mangle. Depois a câmera troca para o palco principal, onde vemos o Toy Freddy, Match Patch e a Megan Fox. Nada de anormal por enquanto. A câmera troca novamente e agora vamos pro palco da Mangle, ou melhor, da Foxy, e não há nada além da atração de montar e desmontar mais segura do mundo. O guarda noturno continua trocando as câmeras, até selecionar uma em específico que não possui imagens disponíveis, porém é possível ouvir sons de moscas e ratos. O que não sugere algo muito legal. De repente o sistema alerta uma movimentação no prédio e o guarda procura pelas câmeras, até que de repente o rosto de uma criança surge na tela por um breve momento, deixando o guarda bem assustado e com a respiração ofegante. Mas a tensão começa mesmo a partir do momento que ele volta para a câmera da Mangle e vê que ela não está mais lá. A visão do monitor acaba e vamos para a segunda metade da fita, onde vemos o mesmo guarda agora completamente desesperado e se escondendo dentro do banheiro. Esse guarda, além de estar gravando tudo, comenta estar se sentindo em um verdadeiro pesadelo, que ele está vendo rostos e várias coisas estranhas. De repente, passos podem ser ouvidos ecoando pela ventilação e o nosso amigo fica ainda mais apavorado, correndo até uma das cabines e se fechando, ficando ali até o final da noite. Dá pra ver que esse mano realmente não tava bem. Ele passa a maior parte do tempo rezando e clamando que Deus tenha piedade dele até às 6 da manhã e alguém aparecesse pra salvar ele. Seja lá o que esse cara viu, deixou ele em estado de pânico. As horas passam e finalmente chegam às 6 da manhã, junto daquela sensação de alívio que aquece o coração de qualquer um. Os barulhos da ventilação cessaram há bastante tempo e o guarda sente que poderá sair em breve, mas ele decide esperar mais alguns minutos só para garantir. Às 6h23 ele finalmente cria coragem para sair da cabine, acreditando que algum funcionário já pode ter chegado no restaurante. O banheiro tá do mesmo jeito de antes e tudo parece muito bem. Open! Come on! Open! Come on, open, you motherfucker! Open! Depois disso, o vídeo corta para um trecho da ligação da noite 1 do FNAF 2, onde temos o cara do telefone falando sobre a feature de reconhecimento facial dos novos animatrônicos, e como eles são capazes de reconhecer um predador a longas distâncias. Ele também fala sobre o primeiro guarda que trabalhou ali, e que o mesmo deixou o posto por conta de algumas condições. E se você é familiar com a história do FNAF 2, sabe exatamente quem era esse primeiro guarda. E também não dá pra deixar de notar a foto desse homem de fundo. Eu não entendi exatamente quem era pra ser. É o cara do telefone? É o nosso guarda que morreu?
É o William... Enfim, o trecho da ligação termina com ele falando sobre a possibilidade dos robôs entrarem na sua sala, dizendo que eles ainda não têm um modo noturno devidamente funcional e blá blá blá. Algo que eu não falei sobre a descrição do vídeo, que foi o detalhe que deixou o Adam assustado, é que essa garota que aparece no final se trata da mesma criança que o Adam viu no começo da fita, daquelas gravações do Homem Solitário, o que significa que ele infelizmente perdeu a única pessoa que ainda fazia sua vida feliz. Agora essa garotinha provavelmente possui a Mangle, que foi o único animatrônico com destaque no vídeo. Outra coisa estranha é que a data de desaparecimento da menina é a mesma data em que a fita foi fabricada, o que é bem estranho. Eu sei que por enquanto os eventos parecem meio jogados, mas é porque a gente ainda não tem uma explicação muito clara de como a Fazbear conseguiu abrir um novo estabelecimento mesmo depois de todo aquele absurdo dos vermes e a prisão do dono. Tipo, como eles conseguiram continuar os negócios? E outra, como que o William conseguiu se livrar das provas que o incriminavam? Já que dá pra ver que além do envenenamento, que com certeza foi ele, alguns eventos dos jogos também parecem ter acontecido aqui. Talvez seja essa terceira e última fita lançada até então que traga essas respostas. E é nessa fita também que tem a cena que muito provavelmente fez você clicar nesse vídeo. Então vamos entender finalmente as origens do Freddy Jr. Parte 1. A fita começa com um menu de algum tipo de programa de arquivamento de vídeos, datado em março de 2009. A gravação da noite de 23 de abril de 1985 é selecionada e temos um pequeno deslumbre da antiga Freddy Fazbear Pizza Parlor. Detalhe, na mesma noite que aconteceram os eventos da clínica médica. O vídeo mostra algumas câmeras do estabelecimento e os animatrônicos, nada muito interessante. Até que de repente o vídeo é interrompido e temos um flashback de alguns dias do futuro, 13 de maio de 85, agora com uma visão bem mais clara da pizzaria. Ouvimos alguém caminhando até a cozinha e mexendo em alguns utensílios. Essa pessoa entra em alguma sala e o silêncio toma conta do local de novo. Alguns segundos depois, as luzes vão se apagando e dão espaço às luzes noturnas, iluminando a turma do Fredão. E então a porta se abre novamente, junto do choro de uma criança muito assustada. Essa pessoa, que claramente se trata do William Afton, leva essa criança até a cozinha, onde podemos ouvir o som da fritadeira e... nem fudendo. Pois é, a thumb do vídeo não mentiu. Ele realmente fritou um bebê. Na moral... Até os animatrônicos, já possuídos pelas crianças desaparecidas, demonstram repulsa diante dessa atrocidade. A criança agoniza por alguns segundos até finalmente ficar em silêncio. A câmera nos leva para a cozinha, onde vemos um rastro de sangue que leva até a fritadeira. Cinco de 6 estão prontas. Uma está preparando. Faltam 39 minutos. Ok, eu acho que a gente precisa conversar sobre essa cena. Até porque foi isso que fez a série estourar recentemente e é o motivo de eu ter feito esse vídeo em primeiro lugar.
Esse trecho em específico repercutiu bastante no TikTok, Shorts, Twitter e deu origem a um debate bem interessante do quão longe uma fita VHS de FNAF deveria ir. Sabe, se existe algum limite de quão pesado as coisas podem ser. Porque enquanto de um lado nós temos as mídias oficiais de FNAF que, na minha opinião, são super infantiloides, sem graça e que não dão medo nenhum, e sempre que tentam fazer algo assustador costuma ser uns bagulho bem tosco, como se o Scott Calton tivesse esquecido que fazia a série dele assustadora em primeiro lugar. Do outro lado nós temos alguns fãs revoltados e sedentos por algo mais sério, e fazem seus próprios projetos e takes da história de FNAF, mas que parecem ter sido feitos pelo cara do Urban Spook de tão desnecessariamente pesado, exagerado e ridículas são as coisas, seja colocando um monte de gore na VHS, ou escrevendo uma versão do personagem do William Afton aonde ele é completamente diabólico e comete as maiores atrocidades da humanidade sem motivo nenhum. Ele comeu eles. Sem falar que em alguns desses casos, que fazem o FNAF mais pesado, é questão de tempo até a comunidade descobrir que o autor de tal releitura é um cara extremamente bizarro, compactua com todas as merdas que ele colocou na história e que provavelmente estaria nos arquivos do Epstein. E por conta disso, a comunidade de FNAF criou esse tipo de preconceito com obras que abordam temas mais pesados, argumentando que as histórias não precisam desses temas pesados e sempre tentam associar a índole dos autores com as coisas que eles escrevem. Como tem sido no caso do 12man, não ironicamente tem muita gente acusando o cara de ser um bizarro que gosta dessas paradas e que ele deve ter um monte de Club Penguin salvo no HD. E eu nem preciso explicar por que fazer uma acusação séria dessa sem provas é algo muito problemático. O próprio 12man teve que fazer uma postagem recentemente sobre esse assunto, dizendo que obras como Urban Spook causaram danos irreversíveis na comunidade, como se agora ninguém mais pudesse fazer um personagem cometer atos abomináveis sem gerar um drama gigantesco no Twitter, e afirma que fez essa cena justamente com o objetivo de ser algo repulsivo, e que seu antagonista foi baseado em psicopatas que cometem esse tipo de crime desumano na vida real. Ele ressalta não concordar com nenhuma das atrocidades que essa sua versão do William fez ou ainda vai fazer na série, e que nesse mesmo vídeo existem pistas que sugerem o motivo dele ter feito esse bagulho com a fritadeira, sugerindo que não é algo simplesmente jogado para causar choque. Por mais que eu tenha feito 2 vídeos falando sobre Urban Spook, que inclusive você pode dar uma olhada depois, e eu também não gostar dessa abordagem que apela para valor de choque, enchendo a obra de coisa pesada para parecer assustador, eu entendo os pontos do 12man. Diferente do Urban Spook, que é praticamente um gore porn do começo ao fim, o Junes Archive tem uma abordagem bem diferente. Não tem nada gráfico aparecendo nos vídeos e toda a crueldade que a gente viu até agora é sempre contada ou pelo ambiente ou pelos diálogos, assim fazendo a nossa mente imaginar a parte ruim, o que honestamente funciona. Mas eu também não vou mentir que eu acho a ideia do William colocar um bebê na porra de uma fritadeira algo muito tosco, na moral. Essa cena em específico é difícil de levar a sério e realmente parece algo que teria no Urban Spook. Mas se ele disse que tem motivos pra isso ter acontecido, beleza. Vamos tentar entender a lore por trás do Torresmo de 87. Eu não pretendo focar nesse assunto, pois eu prefiro focar no resto da narrativa. Então eu quero que você comente a sua opinião sobre essa polêmica. Eu só tenho que acrescentar que, mesmo que eu ache essa cena meio idiota, também é chato ter que ver o autor tendo que se explicar publicamente só porque teve uma galera que ficou puta por ver um personagem que é suposto ser do mal fazendo coisas do mal. Sem falar que no próprio canon de FNAF, o William Afton também é um cara bem sádico e cruel. Ele pode nunca ter feito torresmo de bebê, mas ele já matou uma criança dentro de uma Springlock. O que, convenhamos, também é horrível, então, sei lá. Enfim, vamos prosseguir. Avançamos para o dia 18 de maio, com uma cena muito bonita mostrando a cidade de Brighton à noite, onde vemos um carro dirigindo até o departamento de polícia. Aqui somos apresentados a 2 personagens, o Sr. Oswald e a Srta. Jennifer, 2 agentes responsáveis pelo caso de envenenamento na Freddy's. Eles marcaram aquela reunião para discutirem sobre os eventos dos últimos dias e como eles têm sido turbulentos para a investigação. Não havia nenhuma evidência que provasse o envolvimento do William Afton com os vermes da comida, mas mesmo assim a comunidade inteira odiava esse sujeito, até como se eles soubessem mais do que as autoridades. Jennifer entrega alguns documentos que trazem detalhes interessantes sobre a vida e carreira do Sr. Homem de Roxo.
Embora muito conhecido na cidade, William não possui muitos amigos e os poucos que tem são tão estranhos quanto ele, tipo um tal de Henry Emily que já tentou tirar sua vida, ou um outro cara chamado Roman Harris, um sujeito mentalmente estável que já se expôs publicamente e tentou assediar crianças em um jardim de infância. Na moral, existe alguém normal nessa história? Agora falando sobre incidentes, pra quem já conhece a história de FNAF, já deve imaginar o que esses agentes descobriram. Desaparecimentos de crianças entre os anos de 83 e 85, dando destaque ao nome Charlie Emily, que desapareceu em outro restaurante do William, Fredbear's Family Diner. Nesse mesmo local também houve um acidente que ficou conhecido como a Mordida de 83, que tirou a vida do filho mais novo de William, Ivan Afton. Além de, é claro, as 5 crianças que sumiram na Fred's em 85. Mesmo com a carreira cheia de incidentes estranhos, principalmente esse último envolvendo vermes geneticamente modificados nas pizzas, os agentes ainda confiam que o William é inocente, principalmente por não existir nenhuma evidência que conecte ele a qualquer um desses crimes. O único crime que o William realmente parece ter cometido foi o de negligenciar as regras de higiene do seu restaurante, e assim ele pegou a sentença de apenas 1 ano. Ostwald mostra algumas imagens da reação popular diante da decisão da corte. Moradores revoltados e protestos violentos, resultando em um enorme incêndio na casa do William. Tanto Ostwald quanto Jennifer acreditam na inocência dele e que todo esse ódio é completamente desproporcional. Eles até consideram a ideia de alguém estar sabotando a empresa do William de propósito. Meu Deus, coitado do William. Como que alguém pode achar que esse homem trabalhador é tão ruim assim? A conversa termina com Ostwald, muito preocupado com o inocente que foi prejudicado, sugere que eles entreguem uma nova identidade para ele, junto de uma nova casa bem longe dali, para que assim o Sr. William possa recomeçar sua vida. Jennifer pergunta o que aconteceria caso o William tentasse abrir outro restaurante e essas mesmas merdas voltassem a acontecer, mas Ostwald duvida muito, pois nas palavras do próprio, That man may be new in the restaurant industry, he may make mistakes, but he's not a kidnapper, murderer, a poisoner. I interviewed him earlier, before the court session. He seemed very genuine and honest in what he was saying. And I know when someone's lying to me. Com certeza, mano, o cara é tranquilo, confia. Depois disso, vamos para outro segmento, pela primeira vez na timeline de 2009, onde vemos o PC do Harold, que por sinal é uma bagunça. É 5 de outubro e um novo e-mail do Adam chega. Aqui ele diz ter descoberto novas fitas relacionadas às outras que a gente já assistiu, mas ele pede para que Harold não baixe esses vídeos no computador e que pense muito bem se deve ou não continuar com isso. Adam diz que além de ficar perturbado com o conteúdo dessas fitas, ele também começou a ter uma série de pesadelos por causa delas. Mas Harold parece ser alguém bem determinado. O primeiro arquivo se trata de uma gravação de uma chamada de 13 de maio de 85. Hello? God damn it, Carl. Are you there? I didn't expect you to call me this late at night. Wake up, Carl. I need you to listen to me. We're screwed. And I mean, really screwed. E aqui nós finalmente nos deparamos com William, conversando com quem parece ser o seu cúmplice nesses crimes, um tal de Carl. Eu vou chamar ele de Carlos, só pra ficar melhor. William ligou no meio da madrugada desesperado, dizendo que eles estão muito fodidos. Ele recebeu uma carta do departamento de saúde junto da polícia, e diz que algum cozinheiro ou alguém deve ter falado demais. O que mostra que nessa versão da história o William não trabalha sozinho nos seus crimes, tendo a ajuda não só de um parceiro, mas também de outros funcionários da sua empresa. E agora que eles estão em apuros, William passa algumas instruções pro Carlos, para que ele se livre de todas as evidências que eles possam ter deixado para trás. William fala dos vermes e que Carlos é o único que ainda tem eles. Agora ele precisa pegar os potes com os vermes, despejar todos eles em um tanque de ácido que Carlos tem no porão, limpar os potes, quebrá-los e enterrar as partes na floresta de San Juana. Depois disso ele comenta algo curioso. You know what? Screw the client. Take Cassidy out of the freezer, dump her into the acid tank, cut contact with the client and dump her as well. If the federals get into your basement and discover her like that, we're gonna have more problems than I already have. Espera aí, uma criança no freezer? Um cliente? Então é por isso que o William fritou aquele bebê? Tem alguém pagando pra ele fazer essas coisas? Alguém quer comer isso?
Ok, isso é algo que eu definitivamente não estava esperando. Agora o criador dessa série realmente foi muito longe. Até porque não é como se na vida real realmente existissem pessoas muito ricas e poderosas financiando projetos de canibalismo e consumo de carne de crianças e... Não, peraí. William pede que Carlos coloque esse corpo em um tanque de ácido e o leve de carro até uma vala secreta para fazer o descarte. William pede para que ele dirija com muito cuidado e que não chame a atenção da polícia. Eles também discutem sobre o dinheiro do restaurante. Toda a grana está escondida na casa do William, em 2 cofres. Ele passa a senha dos 2 cofres e pede que depois disso tudo, Carlos busque o dinheiro na casa dele e guarde consigo em um local muito seguro. Carlos então fala dos animatrônicos e entra em pânico, dizendo que eles também poderiam causar problemas. Mas o William também já resolveu isso. Ele desmontou os robôs e guardou em um local que só eles sabiam, inclusive até se livrando do seu carro no processo. Mas apesar de não terem descoberto nada, o William não conseguiu fugir da acusação de negligenciar as regras de higiene. Sendo assim, ele acha que vai ser melhor se ele se entregar por esse único crime, chamar seu melhor advogado e torcer para não ficar preso por muito tempo. I will come back. I always come back. Remember that. Ah, ele disse! Pelo menos assim a polícia tiraria os olhos da Fazbear, que seria gerida por Carlos enquanto ele estivesse fora. Agora a gente entende por que a Fazbear seguiu em frente mesmo com tudo isso. Carlos geriu a empresa com o dinheiro desse cliente. 2 horas após a ligação, vemos Carlos dirigindo até a floresta para fazer tudo o que o William pediu. E com pouco tempo de tela já dá pra ver que o Carlos é aquele tipo de parceiro de crime burro e que só faz merda. Bem ao estilo Jesse Pinkman, William pediu com todas as palavras para que ele dirija com cautela e não chamar a atenção da polícia. E o que aconteceu? Carlos dirigiu acima do limite de velocidade e com o farol quebrado, chamando a atenção da polícia. Um gênio. Felizmente, para ele, Carlos teve muita sorte de ser parado pelo policial mais gente fina do mundo. Carlos havia passado do limite de velocidade e por conta da sua lanterna quebrada o oficial vai ter que multá-lo, a não ser que ele tenha uma lanterna reserva no carro. E o Carlos, sendo muito inteligente, diz que talvez ele tenha uma reserva no porta-malas. Na moral, como que o William confia a deixar a empresa dele e todas as evidências na mão desse cara? Ele é um animal, ele é um imbecil. O oficial então pede para olhar o porta-malas e o Carlos fica com o cu na mão. Ele pergunta o que tem dentro do tanque para ter um cheiro tão forte e o Carlos diz que ali tem uma carne podre de cordeiro da loja dele que está sendo descartada em ácido. Ah, sim, uma forma bem convencional de descartar carne. O policial mesmo assim insiste em abrir o tanque, Carlos saca sua arma e assim que o policial entra em choque com a descoberta do corpo, ele é baleado. Carlos arrasta seu corpo para fora da estrada e volta pro carro. Assim encerrando o primeiro arquivo. Agora, só falta o segundo. Hello? It's William. William, my man, how are you? O segundo arquivo se trata de uma segunda ligação entre William e Carlos, alguns dias após a prisão e todo aquele caos que a gente viu antes. William roubou o telefone de um guarda para conseguir fazer essa chamada, avisando que quando cumprir a sentença ele vai ter que ser realocado para outro estado e vai ganhar um nome novo. William também ligou pois ele queria saber se a sua casa realmente tinha sido queimada. Yep. Up in flames within an hour. Excellent. Citizens, destroy the evidence they were looking for. O guarda se aproxima e William diz que tem pouco tempo. Ele avisa que Carlos receberá uma ligação de alguém falando um código e que ele deveria fazer tudo o que essa pessoa disser, além de manter todo o dinheiro guardado e esquecer da existência dele por um tempo. E assim William encerra a ligação. O resto dessa fita consiste em um amontoado de comerciais aleatórios dos anos 80. Mas entre eles existe um muito interessante. You might be wondering, is this place real? It is, and it welcomes you. Welcomes everyone. Junior's Genuine Pizza, where fantasy and fun come to life. E assim o segundo arquivo termina. E quando o Harold está prestes a deletar os 2 vídeos, seu telefone começa a tocar. E é desse jeito que acaba a primeira parte de Junior's Archive.
Eu tenho que admitir que, apesar da minha crítica sobre a cena do Torresmo de 87, eu gostei dessa série. Por mais que eu traga alguns Analogue Horrors aqui no canal de vez em quando, eu sinceramente não acompanho muito esse subgênero, principalmente os de FNAF. Honestamente, eu acho boa parte desse nicho meio ruinzinho. As únicas fitas VHS de FNAF que eu acompanho mesmo são as do Paddington, que são muito bem feitas, mas Junior's Archive acabou me surpreendendo não só pela sua animação, que é muito bonita, mas também pela forma como a narrativa é contada. A gente não tem um texto ou uma narração chata falando tudo o que aconteceu. Nós temos cenas com personagens interessantes e uma dublagem muito bem dirigida, entregando as partes da história de uma forma fácil de entender e bem legal de acompanhar. E eu até que gostei dessa pegada meio true crime e sombria que essa série propõe, embora eu ache algumas coisas um pouco desnecessárias, mas eu gostei que esses vídeos conseguem fazer você sentir que cada morte tem peso. Você entende que famílias foram destruídas e que os personagens, além de serem bem humanos, sentem essas perdas, o que não é algo que eu vejo acontecendo muito no FNAF original. Lá as pessoas morrem o tempo todo e no final não faz muita diferença. Mas é importante ressaltar que tudo isso é só a minha opinião pessoal. Eu não sei se você gostou desse vídeo, então se puder deixar um like eu agradeceria demais. E se quiser que eu faça uma continuação falando dessa série quando o 12man lançar a parte 2, comenta aí. Por agora, eu acho que é isso. Obrigado por assistir e a gente se vê por aí. Falou!